Os animais fazem parte da nossa vida de uma maneira única, mas em muitos casos eles precisam da nossa ajuda para sobreviver, seja no resgate, na recuperação ou nos cuidados diários. Cada ação humana faz a diferença. Neste primeiro bloco, vamos conhecer histórias e projetos de pessoas que salvam a vida dos animais. Segundo estimativas da Mary's Pet Care, o Brasil possui cerca de 30 milhões de animais em situação de rua. Nesse cenário, o papel de ONGs e projetos de preservação é essencial para mudar essa realidade. As pessoas nem imaginam que lindo que é você salva. E quando você adota, você salva uma vida. Você dá um futuro para uma vida que não tem futuro. Qual é o futuro daqui? O futuro é a morte, um abrigo, sozinho, de doença ou de briga. Então esse é o futuro. A esperança que você dá para ele é assim, olha, você vai ter uma vida inteira pela frente. Eu vou te acompanhar, eu vou te seguir. E daqui para frente uma nova história vai ser contada. Então a pessoa que adota, ela tem que estar ciente de que ela vai assumir tudo. Toda essa bagagem que eles veem, todos os traumas, todos os medos, tudo. E levar isso para casa, levar isso para a vida e assumir. Para que isso continue acontecendo, é preciso mais do que amor. É preciso ação. Cada gesto e iniciativa faz a diferença, e é isso que transforma o destino de tantos animais que ainda esperam por uma nova chance. As pessoas gostam muito de ver o resultado das coisas, mas elas não entendem que para chegar no resultado há um processo, e esse processo tem custos, tem demandas. Então, o que a gente percebe nas redes sociais, por exemplo, se eu postar a foto de um animal que se curou de uma doença, a gente vai ter 1 zilhão de curtidas. Mas quando eu posto pedindo ajuda para fazer o tratamento de um animal, quase ninguém apoia. Então, eu acho que a maior dificuldade nossa e de mostrar para as pessoas é que para elas verem finais felizes, elas precisam ajudar no processo. Não existe final feliz se ninguém te apoia. A adoção é um dos principais atos que podemos fazer para contribuir com essa causa. Porém, em muitos lugares, o trabalho vai além do acolhimento de animais domésticos. Os silvestres também sofrem as consequências da ação humana. No projeto Selva Viva, em Taubaté, o processo é longo e cuidadoso. Aqui os especialistas vão trabalhar na reabilitação, preservação e na conscientização do público. O biólogo Marcos Buononato explica como funciona esse processo. Isso tudo está associado com o conceito exatamente de preservação. A primeira coisa que a pessoa pensa é vamos manter aquele bichinho vivo, porque ele é bonitinho, porque ele está na natureza, né? Isso, na verdade, é uma visão extremamente infantil. O segredo da preservação é você colocar na mente da pessoa de que aquilo é importante. E você faz isso valorizando. Então é isso que nós fazemos aqui. Nós construímos uma maneira onde você, aos poucos, você vai entender que aquele animal é um animal legal, é um animal curioso, é um animal que pode te trazer benefícios e, consequentemente, você valoriza. E você arremete isso em alguma parte da sua vida. É isso que nós fazemos aqui com bastante sucesso. Não se trata apenas de salvar indivíduos, mas de preservar ecossistemas inteiros. Descendo a Serra de Ubatuba, é no Instituto Argonauta que entendemos também que a preservação marinha faz parte dessa corrente de cuidado entre humanos e animais. Assim como no projeto Selva Viva, onde o equilíbrio ambiental e o respeito à vida são a base de tudo. Nós, seres humanos, podemos colaborar a salvar a vida dos animais na medida em que mudemos as nossas atitudes diárias. Nós é que temos que negar o negacionismo. O melhor jeito de ajudar um animal, ajudar a natureza, é negar o negacionismo. Esse tipo de negação vai levar a humanidade a grande sofrimento, como já estamos nós, humanos, levando os animais ao sofrimento. O homem vai poder sobreviver continuando a política de desconexão com a natureza. Porque nós temos que entender que nós fazemos parte de uma rede, né? Tudo tem conexão, todos nós interagimos, né? Então são ciclos de energia que existem em todo o planeta e nós estamos junto disso. A pergunta é, o que eu vou fazer no meio desse ciclo? Eu só vou cortar laços o tempo inteiro, destruição, 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 e aí você pensa, será que isso aí não vai ter uma volta negativa para mim um dia? Com certeza vai ter. Poluição aérea, a gente respirando um monte de coisas tóxicas, né? Hoje em dia a gente sabe que o oceano está cheio de plástico. Então olha só no que a gente transformou o planeta, né?
Então a gente precisa de medidas efetivas. Isso tudo nos mostra como a ação humana pode ser decisiva na vida dos animais, mas a relação vai muito além. Eles também têm muito a oferecer a nós. Se de um lado nós podemos salvar os animais, do outro eles também transformam as nossas vidas. Os animais também salvam, curam e ensinam. Nessa segunda parte da reportagem, nós vamos entender melhor essa troca de cuidado. Diversos estudos comprovam os benefícios emocionais e físicos dessa relação. Pesquisas da American Heart Association, por exemplo, indicam que a convivência com animais pode reduzir o estresse, a pressão arterial e até o risco de doenças cardíacas. No projeto Calvagar Ecoterapia, entendemos que o cavalo é um exemplo de agente terapêutico e que o próprio se parece muito mais com o humano do que conhecemos. O cavalo é o único animal que tem a marcha, né, que se assemelha à marcha humana. Então, tem um movimento tridimensional, né, que é para cima e para baixo, de um lado para o outro, né, e a questão da temperatura, enfim. E o cavalo é um animal que é utilizado na ecoterapia, nessa terapia, porque ele trabalha o indivíduo como um todo, né? Ele lança todos esses estímulos durante os 30 minutos de passo, né? Organizado ali pelo mediador. Então, além do caminhar, além, né, desse estímulo, que é um estímulo fisiológico, né? Ele atua em questões sociais, a questão da responsabilidade, porque a gente sempre traz o nosso praticante, né, com muita responsabilidade e mostra para ele que ele também é responsável e é atuante, né, no seu próprio desenvolvimento. Ele é cabeçudo, né? Tem o cérebro do tamanho de um ovo, né, compulsivo, mas é fascinante. Nenhum momento sobre o seu dorso é perdido. Ele nos leva a momento único. A pessoa com deficiência, sobre o seu dorso, ela vê o mundo de cima para baixo, não de baixo para cima. A gente tá no cavalo, a impressão que a gente nem é paraplégico, né? Parece que é uma continuidade do corpo da gente, o cavalo. E se a gente ficar muito tempo em cima dele, você acaba até esquecendo que você tem uma lesão de paraplegia a impressão que tá é que você não é paraplégico, você consegue andar. É impressionante o que o cavalo passa pra gente depois que a gente tá em cima dele. A ecoterapia se revela como uma importante aliada na compreensão de cada indivíduo. Entre os movimentos do cavalo e os vínculos que se formam, surgem sinais, avanços e descobertas que muitas vezes ajudam no próprio diagnóstico do espectro autista. É nesse ponto que a vivência de cada família ganha um novo significado. A partir do momento que você tem um filho que está dentro do espectro, é um outro mundo. É um mundo ruim? Mas pode ser um mundo maravilhoso. Você simplesmente, quando você recebe o diagnóstico, as pessoas se apegam muito ao diagnóstico. Falam assim, olha, seu filho é TEA. Aí você fica assim, meu Deus, o que é isso, né? Sim, olha, seu filho vai ter problemas de questão de socialização, seu filho vai ter problemas cognitivos, seu filho não vai poder, alguns não podem nem andar corretamente, andar na ponta dos pés. E através desses projetos você enxerga um outro mundo. Cada relação entre humanos e animais nasce de um encontro único. Enquanto alguns descobrem na ecoterapia um caminho de evolução e diagnóstico, outros encontram no olhar de um animal e no voluntariado o conforto que faltava nos momentos mais difíceis. Eu tenho uma depressão muito grave desde os 16 para 17 anos. Hoje eu tenho 32, então eu já vivi metade da minha vida com uma depressão. E a minha depressão, ela varia um pouco. Ela é considerada uma depressão resistente, então ela praticamente não responde a medicações convencionais, né? Tanto que eu faço alguns tratamentos diferentes. E eu acho que na época que eu entrei aqui, foi uma época bem caótica da minha vida. Eu dormia de 18 a 20 horas por dia e eu não saía da cama pra nada. Eu comia na cama, eu não saía pra nada. Então, a única coisa que fazia eu sair da cama era vir pra cá, porque eu sabia que eles estavam pior que eu.
Eu falava, eles estão pior que eu, então eles precisam de mim. Assim como os cães, gatos e cavalos podem oferecer amor e acolhimento em momentos de dor, outros animais também têm o poder de salvar vidas, mesmo aqueles que à primeira vista despertam medo ou distância. No reino animal, há espécies que, por meio de seus próprios mecanismos de defesa, ajudam vidas humanas. É o caso de muitos répteis, cujo veneno, estudado pela ciência, se transforma em cura. Eu costumo dizer que se as cobras fizerem greve de fome durante 6 meses, nenhum de nós vai estar aqui. A raça humana vai acabar. Não vai ter comida, não vai ter fiação, não vai ter estrutura, porque os ratos vão dominar, vão comer tudo, né? Então, é preciso mostrar elementos onde você vai com a curiosidade. Você tem cobras que fazem, o veneno é usado para cola cirúrgica, o de jarará, que é o mais comum, ele salva milhares de vidas por dia, porque o medicamento é utilizado para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão. Então tudo isso é fantástico, absolutamente fantástico. Se você consegue posicionar isso, você já entra naquele início, você está valorizando o animal. Aí a pessoa vê aquele animal com outros olhos. De diferentes formas, os animais nos mostram o quanto são essenciais, seja oferecendo afeto, equilíbrio emocional ou até contribuindo para descobertas científicas. Essa conexão entre humanos e animais é, acima de tudo, uma troca. Ao longo dessa reportagem, vimos como podemos salvar a vida dos animais e como eles também podem salvar as nossas. Essa não é uma via de mão única, é uma relação construída na base do respeito e cuidado. Essa conexão entre humanos e animais vai além da convivência e dos cuidados. Ela se estende ao meio ambiente, com a natureza que sustenta todas as formas de vida. Entender essa conexão é também compreender que preservar é um ato de empatia com o outro, com o planeta e com nós mesmos. O trabalho de conservação, ele é eterno, né? E na medida em que o homem cada vez mais impacta os ecossistemas, mais trabalho nós temos. Dizer que a espécie humana não faz parte da natureza é o maior erro que a humanidade já cometeu e que está ameaçando a ele próprio. Então, o maior trabalho de conservação não é o trabalho de conservação em si, mas é o da educação e da sensibilização das pessoas para poderem entender o impacto individual e coletivo sobre a natureza. Quando compreendemos que fazemos parte da natureza, percebemos que cuidar dela é também cuidar de nós mesmos. Esse olhar de preservação nasce do conhecimento de entender que toda vida tem um papel, e que buscar compreender o mundo ao nosso redor é, no fundo, uma forma de se reconectar com o que somos. O que você, como indivíduo, pode fazer. E não o tempo inteiro você está lá sentado no seu sofá comendo uma fatia de pizza, tomando uma Coca-Cola e pensando, tem alguém salvando a Amazônia. Mas e você? Onde você mora? O que você poderia fazer? A primeira resposta é conhecimento. Adquira conhecimento sobre o meio ambiente onde você mora. Tente saber mais sobre isso. É um ponto de partida para você mesmo. Para você voltar a ser algo que você sempre foi ao longo de toda a história da nossa humanidade e que a gente está se afastando. Então, na verdade, é um retorno para o seu interior. E é nessa reconexão com nós mesmos que muitas vezes aprendemos com os animais. Eles nos ensinam sobre empatia, sobre o valor do cuidado e sobre como, ao estender a mão para eles, acabamos curando partes nossas que nem sabíamos precisar de ajuda. Olha, vou dizer que eu evoluí 1000 anos em 10 anos que eu estou trabalhando aqui. 1000 anos. Como pessoa, como ser humano. É muito difícil, porque a gente lida com o ser humano. Então, o ser humano na sua pior versão. Porque para você lidar com o ser humano, você tem que estar na mesma página que ele ou melhor. Então, é difícil, às vezes, você pensar que algumas pessoas não pensam igual a você em relação a ajudar um animal. Eu acho que a gente aprende muito sobre empatia, sobre o tempo das pessoas, sobre respeitar o processo, porque é muito isso que a gente vê, sabe? Quando a gente chega com um cão muito traumatizado, a gente não pode chegar já, aquele. A gente tem que olhar para ele com um olhar de empatia, tentar entender o que ele está sentindo e respeitar o processo e o tempo dele. E eu acho que isso tem muito a ver com a gente, sabe? Por exemplo, esse tempo que eu dou para os animais, esse contato gradativo, tudo isso é o que também aconteceu comigo aqui dentro. Foi as pessoas se aproximando aos poucos. Então, eu acho que a gente, quando a gente olha para o sofrimento do animal
e entende como a gente deve lidar com ele, é um pouco de como a gente também deve lidar com as pessoas, sabe? Aprender com os animais é também entender o quanto nossas ações impactam o mundo em que vivemos. É por isso que a ONU, Organização das Nações Unidas, incluiu entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a proteção da vida na água e da vida terrestre. Os ODS 14 e 15 reforçam a importância de conservar os ecossistemas, proteger as espécies e garantir que a natureza continue existindo em equilíbrio, porque cuidar dos animais e do planeta é, no fundo, uma maneira de cuidar de nós mesmos e de tudo que ainda está por vir. Mais do que salvar vidas, essa relação mostra para nós que só é possível viver plenamente quando entendemos que fazemos parte de um todo, humanos e animais, vidas que salvam vidas.